Boa tarde, pessoal, ou boa noite, não sei que horário vocês assistirão essa videoaula, mas espero fortemente que assistam, tá, pessoal? Para que a gente possa, quando voltarmos para a nossa aula depois da semana saco cheio, discutir as coisas com mais detalhes, tá? Então, eu estou gravando uma videoaula sobre o nosso próximo conteúdo, que é Física Elétrica. Uma parte desse quarto bimestre nós trabalharemos com isso. Então, espero que assistam, se possível, mais de uma vez, ou seja, tentem entender, leiam coisas relacionadas, façam a atividade que eu vou mandar no grupo, tá? Que vai ser um Google Formulário. E, caso tenham dúvidas, já vão anotando essas dúvidas para que quando nós voltarmos, nós estivermos em sala, a gente possa discutir com mais detalhes, beleza? Vou gravar aqui, né? Já está gravando a aula. Vou projetar o material que eu preparei para a gente discutir e começaremos então a falar sobre força elétrica. Na prática, pessoal, não é nada novidade para a gente. Nós já sabemos muita coisa sobre isso, tá? A gente só vai formalizar esse conhecimento, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui numa tela cheia. Então, força elétrica, né? Coloquei um raio aqui, né? Só para descontrair um pouco, que é uma das descargas elétricas mais poderosas que nós temos no planeta, beleza? Então vamos falar de força elétrica. Na prática, pessoal, essa palavra já aparece há um bom tempo no nosso vocabulário em sala, né? Ah, surge uma força aqui nesses corpos, né? Quando eles interagem, a gente só vai agora formalizar isso. Então vamos refletir sobre algumas coisas que a gente já sabe e algumas coisas que nós não sabemos ainda. A gente já sabe que quando nós temos corpos eletrizados, ou seja, nós sabemos que os corpos podem ser eletrizados se receberem ou se perderem elétrons. Isso a gente vem discutindo desde o primeiro semestre, né? Um corpo ganhou elétrons ou ele perdeu elétrons, ele está eletrizado, ou seja, ele possui uma certa qualidade elétrica. Sabemos também que se nós colocarmos para interagir em contato ou próximo corpos que estão eletrizados, ou eles vão se atrair ou eles vão se repelir, né? Vai depender do sinal das cargas. Para quem lembrar, a gente também pode ter uma atração se um corpo estiver carregado e o outro estiver neutro. Mas o interessante é eu perceber o seguinte: sempre que os corpos possuem carga elétrica, né, no sentido de estarem positivos ou negativos, eles vão interagir ou de maneira atrativa, né? Ou de maneira repulsiva, ou seja, se repelindo. Vai depender do sinal desses corpos, né, das cargas desses corpos. Mas aí vem uma grande pergunta. Será que essa interação que surge entre eles, atrativa ou repulsiva, ela tem sempre a mesma intensidade? Ela é sempre forte ou fraca? Ou vai depender da situação? É isso que a gente precisa perguntar. Para que a gente possa compreender melhor essa interação entre os corpos, nós precisamos perceber se ela depende de algum fator e, se sim, de quais fatores ela depende. Então, esse é o nosso grande problema que vamos resolver, e é aí que entra a questão da força elétrica. Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui com o nosso amiguinho, né, bexiga e latinha. Nós fizemos esse estudo, né? Vamos considerar que esses corpos têm cargas. De que maneira? Vamos considerar que a latinha está positivamente carregada, tá? Na prática, a gente, quando fizemos o laboratório, ela estava neutra. Mas vamos imaginar que ela está positivamente carregada. Olha aqui as cargas positivas e que a bexiga está negativamente carregada. Sabemos que quando esses carinhas interagirem, né, positivo com o negativo, eles vão se atrair. Sinais contrários vão se atrair, surgirá uma interação atrativa. Essa interação, o resultado desses caras interagindo, ou seja, sentindo a presença um do outro, vai surgir o que nós chamamos de uma força elétrica, tá, pessoal? Então, essa interação que eles têm, no caso aqui do corpo positivo com o corpo negativo, ao se perceberem, faz surgir uma força. No caso, uma força atrativa. Como é que a gente representa? Nós vamos ver em detalhes, mas nós costumamos representar força na física, seja ela uma força elétrica, uma força magnética, uma força mecânica, nós representamos usando setinhas, para que a gente possa indicar realmente o que está acontecendo. Como eles estão se atraindo, né? Você vê que as setas indicam o quê? Uma espécie como se fosse um deslocamento de um em relação ao outro, tá? Na prática pode não existir esse deslocamento, esse movimento, mas as setas, onde estarão as pontas das setas, elas vão indicar se será uma atração ou se será uma repulsão.
Assim consigo ver bem, só pelo desenho, o que está acontecendo entre esses dois corpos. Beleza? Então, só para a gente já ter ideia, que o quê? Quando os corpos carregados interagirem, ou seja, corpos que têm cargas elétricas aqui, sendo um corpo positivo ou negativo, quando eles interagirem, um perceber a existência do outro, vai surgir uma força, tá? E é isso que nós chamamos de força elétrica. Beleza? É o que está aqui. Então, o que é a força elétrica? Nada mais é que o resultado da interação entre corpos carregados. Cargas elétricas. Ou elétrons em excesso ou elétrons em falta, tá? Então, pelo fato deles terem uma certa quantidade de eletricidade, quando eles interagem, ou seja, um percebe a existência do outro, o resultado dessa interação é o que nós vamos chamar de força elétrica. Então, isso é a força elétrica. É o resultado da interação entre corpos carregados. Por quê? Mais uma vez, pelo fato deles terem cargas elétricas, terem uma certa quantidade de eletricidade, ao se perceberem, ao interagirem, vai surgir essa força. É um princípio básico dentro da eletricidade. Tá? Nós já sabemos também o seguinte, né? Quando esses corpos interagem, seja estando próximo ou realmente em contato, como é o caso da bexiga, aí que surge a força. O grande detalhe que está aqui é o seguinte: eu só estou complementando a informação de antes. A diferença que eu estou falando, não necessariamente esses caras estão em contato direto. Eles podem estar à distância, assim como a gente viu a bexiga com a latinha, e mesmo assim eu tenho a força elétrica. Ou seja, isso já nos dá um indicativo de que essa força, que é o resultado desses corpos que estão interagindo, ela pode surgir mesmo à distância. Eles não precisam estar em contato direto, como muitas outras forças na natureza precisam, tá? Então, às vezes, você está no dia a dia, você empurra alguma coisa, você faz uma força sobre alguma coisa. Essa força surgiu de um contato direto. A força elétrica não precisa, como a gente já observou em várias situações. Como quando a gente atraiu pequenos papéis com a caneta, eles não estavam em contato direto e mesmo assim surgiu uma força entre eles, tá? Outro ponto fundamental sobre a força elétrica. Ela pode ser de duas naturezas, ou seja, ser de dois tipos. Ou ela pode ser atrativa, essa força, ou ela pode ser repulsiva, coisa que nós já temos acompanhando há um bom tempo, tá? Isso vai depender do sinal, ou seja, da carga dos corpos que estão envolvidos. Então, só para resumir o que nós falamos aqui, força elétrica, pessoal, não é nada novo para a gente só está dando um nome. Nós já vimos há um bom tempo que esses corpos, quando interagem, alguma coisa surge entre eles, que pode provocar o movimento, pode provocar a atração ali dos papeizinhos, o movimento da latinha, ou seja, essa coisa que surge entre eles é o que nós vamos chamar de força elétrica. Então, coloquei um corpo carregado perto de um nêutron ou perto de um outro corpo carregado, eles vão interagir. Vai surgir alguma coisa entre eles. Essa coisa que surge é o que nós batizamos na física de força elétrica. E essa força elétrica que surge entre esses corpos, ela pode ser ou atrativa ou repulsiva. Beleza? Então não é nada novo, nós só estamos batizando, dando um nome mais robusto para isso, tá? Uma coisa mais rigorosa. Beleza? Então, que ponto que nós estamos agora da aula? Nós já sabemos o que é força elétrica, é o resultado dessa interação entre os corpos carregados, né? Que a gente já vem falando desse resultado há um bom tempo, a gente sabe que surge alguma coisa, essa coisa é a força elétrica. Agora eu preciso responder a pergunta que a gente começou. Será que essa força elétrica, esse resultado da interação, ela é sempre constante? Tem o mesmo valor? Tem a mesma intensidade? É tão forte em qualquer caso ou tão fraca? Precisamos discutir isso, tá? E a gente vai começar a partir de agora. Primeiro, vamos entender como é que a gente representa essa força elétrica, no caso dela ser atrativa e no caso dela ser repulsiva, tá? Então vamos imaginar que eu tenho dois corpos aqui. Um corpo positivamente carregado e um corpo negativamente carregado. Quando esses corpos interagirem, ou seja, um sente a presença do outro, surge uma força. Como esses corpos têm cargas e sinais contrários, as forças serão representadas por flechas, né? E as flechas vão apontar uma para o outro. Isso vai indicar o quê? Uma atração. Então, as flechas apontando de um corpo para o outro vai indicar atração entre eles, ou seja, nesse contexto, esses corpos estão interagindo e está surgindo uma força atrativa, uma força elétrica atrativa entre eles, tá? Se eles estivessem livres para se mover, provavelmente iriam um de encontro ao outro por conta da ação dessa força.
beleza? Então, a flecha serve para representar o que está de fato acontecendo, como essa força está agindo no corpo. Ela está agindo de maneira que há uma atração entre eles, por isso as flechas se encontram. Se eu tiver agora cargas de mesmo sinal, por exemplo, positivos, é uma atração entre eles? Já sabemos que não. Cargas de mesmo sinal, né? No caso aqui, positivo com positivo, vai gerar uma repulsão. Se é uma repulsão, a força que eu vou representar é desse jeito? Não. As setas estarão para fora, ou seja, esse corpo aqui faz uma força repulsiva nele, e olha a representação aqui, repulsão. Esse corpinho faz uma força repulsiva nele, tem o mesmo valor. E elas apontam então para fora, tá? Indicando o quê? Repulsão entre corpos. Então as flechas aqui de um corpo para o outro, né? Nós vamos dizer que é uma atração, é uma interação atrativa, e aqui temos uma interação repulsiva. Deixa eu só desligar aqui, pessoal, só um momentinho. Continuar. Vamos voltar aqui. Beleza? Então a gente está aprendendo como representar essa força nas situações. Já vimos aqui o caso atrativo e o caso repulsivo. Vamos ver agora também o caso repulsivo, né? Só que com cargas de mesmo sinal quando são negativas. Ora, só mudou o sinal, mas a situação física é a mesma. Então o que vai acontecer? As flechas também vão apontar para fora, tá? Então, flechas apontando para fora, tá? Essas flechas, na verdade, o nome mais correto são vetores. É uma grandeza que está dentro do mundo da matemática que a física vai se utilizar para representar algumas situações, né, de interesse. Então, vetores ou flechas apontam para fora, aqui, saindo dos corpos, por assim dizer. Quer dizer uma repulsão. Está indicando a força que cada um faz no outro, como é repulsiva essa interação, flechas serão representadas dessa forma. Caso atrativo, né, positivo com negativo ou negativo com positivo, flechas apontadas para dentro. Como é que eu vou desenhar essas flechas? Se vocês perceberem, pessoal, as flechas estão desenhadas sobre a linha que passa pelo centro dos corpos. Como os corpos estão na horizontal, fica um pouco mais simples. Mas se tivesse em outra posição, essas flechas elas serão representadas a partir da linha que une o centro desses corpos, tá? Então aqui eu desenhei uma linha só para vocês terem base. Essa é a direção onde essas flechas serão representadas, tá? No caso aqui está na horizontal. Se não fosse, seria ao longo dessa linha, eu precisaria desenhar, tá? Então nós vamos usar essas flechas ou os vetores para representar a interação atrativa dessa forma, apontando para os corpos, e dessa maneira quando for repulsivo, para fora, tá? Então agora eu começo a olhar para todo o contexto de uma maneira mais elegante, uma maneira mais robusta, beleza? Então já sabemos o que é força elétrica. Na verdade a gente já sabia, só faltava batizar isso, né? É o resultado dessa interação desses corpos carregados, ou seja, é aquilo que surge quando um está na presença do outro, um percebe a existência do outro. O que surge é essa força elétrica. Ela pode ser de duas naturezas, atrativa ou repulsiva. E fisicamente é assim que a gente vai representar, por meio de vetores, ou essas flechas aqui. Então, nesse caso, estou indicando uma interação atrativa e aqui estou indicando uma interação repulsiva. Beleza? Agora vamos estudar, vamos ver se ela tem sempre o mesmo comportamento, se é sempre a mesma intensidade em qualquer situação. Já vou antecipar para vocês que não, tá, pessoal? Para aqueles que participaram daquela atividade prática que nós fizemos com a bexiga e com a latinha, devem se lembrar que, dependendo da distância entre eles, a interação se mostrava mais forte ou menos forte, mais intensa ou menos intensa. Quanto mais eu carregava a bexiga, mais eu percebia uma interação mais evidente, tá? Então a gente vai ver como esses fatores estão interferindo na intensidade, ou seja, no quão nítido, quão forte será essa interação entre os corpos, essa força elétrica. Vamos lá. Vamos começar a estudar o seguinte caso. Vamos imaginar que nós temos corpos de cargas de sinal contrário. Poderia ser com cargas de mesmo sinal, mas vamos começar com sinais contrários. Eu sei que vai surgir uma atração entre eles, tá? O que acontece se eu alterar a distância que esses corpos estão? Aumentar ou diminuir a distância entre eles? Será que isso muda a força que surge? Vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó. Eu tenho, então, um corpinho positivo interagindo com um corpinho negativo. Como eles interagem, surge uma força. Já vimos que a força
é atrativa e a gente vai representar dessa forma com os vetores, com as setas. Aqui essa barra está indicando a distância. Vamos chamar de distância 1, sei lá, 20 centímetros, por exemplo. Vou até marcar aqui. 20, olha só como é legal desenhar aqui com o negócio. 20 centímetros, tá? É uma distância que está separando, só um número que eu coloquei aqui hipotético. Vamos analisar o que acontece quando eu aumento essa distância ou diminuo, como isso afeta a força entre eles. Olha que legal. Os corpos estão agora mais distantes, né? Vamos supor que eu aumentei bastante aqui, foi para, sei lá, 70 centímetros. Eu aumentei a distância entre eles. Pessoal, quando eu aumento a distância entre eles, a interação, ou seja, a percepção de um corpo com o outro ali, eletricamente, diminui, fica mais fraca. Se vocês lembrarem, quanto mais distante a bexiga estava da latinha, menor era a interação entre eles, mais difícil era observar, porque essa força ficava menos intensa. Se a força fica menos intensa, eu vou usar o quê? Flechas menores, porque o tamanho da flecha vai refletir quão forte é essa atração entre eles. Como eu separei os corpos e a atração está mais fraca, eu uso setas menores. Beleza? Então, o que nós já observamos? Observamos que se eu aumento a distância entre os corpos carregados, a força entre eles fica menos intensa, diminui sua intensidade, fica mais fraca, por assim dizer. Beleza? Por quê? Se lembrar, né, estão mais distantes, enfraquece a interação, essa percepção da existência de um do outro, desses corpos eletricamente carregados. Então a força entre eles fica mais fraca. Como é que eu represento isso? Eu mantenho eles na mesma linha, né? Só que eu diminuo o tamanho da seta. Isso indica que eu diminuí a intensidade da força, porque eles estão mais distantes. E o contrário? E se eu aproximar esses corpos? Ó, aqui eles já estão um pouco mais próximos, né? O que eu tenho então? Vamos supor que está em 10 centímetros aqui. Eles estão mais próximos do que em qualquer uma das duas primeiras situações. Se eles estão mais próximos, a interação se torna mais forte. Se a interação é mais forte, a força tem um valor maior entre eles, a força elétrica. Eles vão se atrair com mais intensidade. Então, as flechas que eu vou usar, os vetores que eu vou usar para representar, são maiores que nas outras situações, representando, então, uma força mais intensa, né? E olha aqui, que nós concluímos. Se eu diminuo a distância entre os corpos, a força se torna mais intensa. Então, agora a gente já conhece muita coisa sobre isso, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que surge uma força quando eles interagem, sabemos que essa força pode ser atrativa ou repulsiva, nesse caso é atrativa, e nós acabamos de perceber o seguinte: se eu mantiver a mesma carga em cada corpo, eu não mexi na carga, estava um aqui, eu não mexi na carga do corpo, eu só mexi na distância entre eles. Nós percebemos o seguinte: quanto maior a distância entre os corpos, menor é a força, mais fracamente ele se interage, ele se percebe, como a gente viu no caso da bexiga com a latinha. E aí eu faço flechas menores para indicar que a força é menor nesse caso. Quanto mais perto estão os corpos, mais intensa é a força, ou seja, eu diminuo a distância, aumento a força. Aí eu represento com vetores maiores. Beleza? Então, sim, a distância entre os corpos é importante para eu saber a intensidade da força, o quão forte vai ser essa interação entre eles. Quando eu aumento a distância, diminuo a força. Quando eu diminuo a distância, aumento a força. Beleza? Mas será que só isso interfere? E se eu fizer o seguinte? E se eu manter os corpos com a mesma distância, mas mudar a quantidade de cargas que ele tem, tornar o corpo mais carregado ou menos carregado? Será que isso muda a força entre eles? Vamos ver. Ó, nessa primeira situação, vamos usar ela como uma situação de controle. Ela vai ser o nosso parâmetro. Então, aqui o corpo está positivamente carregado, negativamente. Eu coloquei duas cargas para indicar que ele está com uma certa quantidade de carga positiva e aqui uma certa quantidade de carga negativa. Como eles interagem, surge uma força entre eles. Ótimo. Até aí, nada é novidade para a gente. E se eu pegar aqui, ó, e aumentar a quantidade de cargas?
Lembrando que eu não estou mudando a distância entre eles. A gente já viu como isso afeta. Agora eu estou mantendo a mesma distância entre eles, vocês podem ver aqui, só que eu estou mudando a quantidade de cargas. No caso, eu aumentei. Se vocês lembrarem do caso da bexiga, é a mesma coisa. Se eu aumento a quantidade de carga no corpo, a interação se torna mais forte. E parece uma coisa intuitiva, né? Quanto mais carregado eles estão, mais fortemente eles vão se perceber, eles vão se interagir. Como é que eu represento uma força maior? Eu aumento o tamanho do vetor. Então, eles estão mais carregados nessa situação do que nessa. Se eles estão mais carregados e eu não mexer na distância, quer dizer que a força entre eles vai ser maior, porque eles têm mais cargas, eles se percebem mais intensamente. Represento isso de que maneira? Eu aumento o tamanho do vetor. E se eu modificar, então, né? Aqui só tá sintetizando o que eu falei. Quanto mais carregados estiverem o corpo, mais intensa será a força, ou seja, mais fortemente eles vão se atrair ou se repelir. No caso, se atrair. E se eu mudar? E se eu diminuir a quantidade de carga? Veja que, de todos os casos anteriores, esse é o que tem menos cargas, 1 para 1. Se eu diminuo a quantidade de cargas, pessoal, no mesmo contexto que a distância não mudou, eles estão menos carregados, a interação entre eles é mais fraca, tá? É aquela situação de eu carregar a bexiga bem pouquinho e aproximo da lata. A interação era mais fraca do que quando eu carregava bastante. Se eles estão menos carregados, então eles vão interagir mais fracamente. Eu desenho vetores menores do que nas outras situações, porque a força é mais fraca, por assim dizer. É menos intensa. Ou seja, quanto menos carregados estiverem no corpo, quanto menor a quantidade de cargas que eles tiverem, menos intensamente eles vão interagir. Então, nós vimos duas coisas importantes. A força, né, que surge entre eles, que pode ser atrativa ou repulsiva, depende principalmente de dois fatores: da distância entre eles e o quanto de carga esses corpos têm. É o que nós temos aqui, né? Então, a força vai depender dessas duas coisas: da quanto de cargas eles têm e o que nós percebemos com relação a isso. Quanto mais cargas tiverem os corpos, maior a força. Quanto menos cargas, menor a força. É uma coisa diretamente proporcional. Aumentei a quantidade de cargas, aumentei a força. Diminuí a quantidade de cargas, diminuí a força entre eles. É uma correspondência direta, né? A distância já é o contrário. Aumentei a distância, diminuo a força. Diminuí a distância, ou seja, aproximei, aumentei a força. Veja que elas já são coisas contrárias. Se bater uma dúvida, pessoal, sempre lembre do caso da bexiga. Aproximo mais a bexiga da latinha, percebo essa interação mais evidente, mais forte. Distancio a bexiga, a interação se torna mais fraca, tá? E por último, é um fator que a gente não vai estudar por enquanto, não comentei ainda. Quando a gente pegar com mais firmeza esses aqui que eu estou falando, a gente vai falar. Essa força vai depender de onde estão essas cargas. Esses corpos estão no ar? Eles estão no vácuo? Eles estão na água? Eles estão no diamante? Estão dentro de uma borracha? De um material borrachoso? Isso vai afetar a força, tá? Por enquanto, não se preocupem com isso. Se atentem a esses dois. Como a quantidade de cargas interfere e como a distância entre eles também interfere. Beleza? Vamos só fazer um desenho básico juntando as coisas que a gente já sabe. Então, nesse desenho, nesse exercício, ele pede o seguinte. Aqui eu tenho 3 corpos carregados e eles estão interagindo, estão próximos uns dos outros. Se eles estão interagindo, quer dizer que surgirão forças elétricas. Aí ele pede para a gente representar aqueles vetores, aquelas setas. Poxa, professor, mas a gente fazia com 3 corpos, agora a gente fazia com 2 corpos, agora tem 3. Como é que a gente vai fazer? Na prática, a gente vai imaginar sempre 2 a 2. Então, eu tampo um e vejo os outros 2. Depois tampo outro e vejo os que sobraram. A gente sempre vai fazer 2 a 2 para ver o contexto geral, tá? Então, aqui nós temos um corpo positivo e 2 corpos negativos. De cabeça, eu já sei que entre esses dois aqui, ó, deixa eu pegar a ponta do... Entre esses dois deve surgir uma atração. Então, os vetores devem estar apontando para eles. Entre esses dois é uma atração também. E entre esses dois é uma repulsão. É assim que a gente vai fazer. Como eu começo? Falei para vocês. O vetor ele vai ser representado ao longo da linha que passa pelo centro dos corpos. Como esse caso. É uma atração aqui? Não.
É uma repulsão. Se é uma repulsão, os vetores apontam para fora. Olha eles aqui que bonitinhos. Por que eles estão pequenininhos já? Porque se eu observar, a distância entre esse corpinho aqui e esse é a maior possível entre as outras configurações que tem. Se é a maior distância, quanto maior a distância entre os corpos, menor é a força. Então, eu vou representar vetores menores aqui, indicando essa repulsão. Agora eu vou olhar para esses dois corpinhos, tá? A linha não está tão certa, pessoal, foi um pouco difícil de fazer, mas vamos imaginar que ela está passando pelo centro dos corpos. Entre esse carinha e esse surge o quê? Uma atração. Então os vetores vão estar se apontando. Olha eles aqui. Por que eles já estão maiores? Porque a distância entre esse cara e esse é menor. Já é mais curta do que daqui para cá. Se a distância diminuiu, nós vimos que a força aumenta. Então eu vou representar com vetores maiores. E esse cara aqui para esse? É uma atração? É uma atração. Vetores estarão se apontando. Além disso, eu vejo que essa distância ela é um pouco maior que essa, mas menor que essa. Então, eu represento vetores intermediários. Ponto. Tenho todos aqui desenhados os vetores. Ou seja, eu representei todas as interações que podem existir. Esse corpo com esse corpo com esse com esse. Todas as interações estão representadas. Uma repulsão. Deixa eu desenhar aqui, ó. Uma repulsão, vetores pequenos porque eles estão distantes. Uma atração é a menor distância que eu estou vendo aqui, então é a maior força. E uma atração também. É isso que eu quis dizer, que a gente sempre vai representar 2 a 2, tá? E no final de tudo, quando eu tiver terminado os pares, essa representação terá ilustrado todas as interações possíveis entre os corpos. Beleza? Pessoal, então, eu vou mandar, tá? Vou parar minha apresentação. Eu vou mandar essa videoaula para vocês dentro de uma APC com alguns exercícios. Estudem, tá, pessoal? Vejam a videoaula, façam anotações. É importante para quando nós voltarmos, vocês já tenham muitas dessas coisas em mente. Aproveitar a aula para fazer perguntas, tá? Se possível, leia o material na internet. Pegue alguns minutinhos por dia e dê uma lida nisso daqui. Tem muita coisa na internet boa. Beleza? Espero que tenham gostado. Pessoal, tentei trazer de uma maneira mais ilustrativa possível. Eu sei que uma videoaula é mais seca, né? Mais distante do que uma aula normal, mas tentei o melhor. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, tá? Ou se não, nos falamos em sala de aula. Vou terminar a gravação aqui. Boa semana de saco cheio para vocês, pessoal.